Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao mais novo podcast Ela Pode. Por que falar desse nome, né? Sim, eu pensei nesse nome e estou muito feliz com esse novo projeto. Eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, fala pra mim quem que você quer que venha aqui poder junto comigo, ok? Eu vou chamar o nosso primeiro patrocinador, que é ela, a ASA Piscinas, que é uma empresa 100% amazonense, está no mercado há mais de 28 anos, tem produtos para sua piscina, tem produtos para jardinagem também. Entre em contato com @asa.piscinas ou pelo site www.asapiscinas.com.br. Fica por dentro de todos os produtos e serviços que eles oferecem, tá bom? Agora sim, vamos começar esse podcast. Muito bem, eu estou muito bem acompanhada. O nosso tema de hoje é relacionamento saudável e as 5 linguagens de amor. Para você que não sabe, acompanhe a gente aqui agora, porque eu tô com 2 psicólogas maravilhosas, Marcele Gama e Deise Bringel. Muito obrigada, meninas, por terem aceitado esse convite e estrear junto comigo esse novo projeto. Sejam bem-vindas. Obrigada, a gente fica muito feliz com o convite. E eu tô muito feliz com esse novo projeto. Tô vendo aí que vai ser um sucesso, ainda mais que você pode. Então a gente só tá começando aqui e vai ser um prazer falar com você sobre temas importantes da psicologia. Então, meninas, vamos lá. Eu, Laís, comecei a namorar e tem uns traços tóxicos. Porque a gente sabe que todo mundo tem um traço tóxico, né? Como eu faço ali pra dar uma segurada ou até mesmo reconhecer, né? Esses traços que a gente tem e manter um relacionamento saudável. Porque a gente sabe que manter um relacionamento saudável é muito difícil. Principalmente quando a pessoa é muito diferente da gente, né? Como eu posso identificar esses meus traços, meu e do meu parceiro, e tentar manter um relacionamento saudável? Bom, você entrou num tema que, dentro da psicologia, a gente fala muito, que é as distorções cognitivas, né? A gente não fala muito isso no geral, mas é assim que a gente identifica. Que desde o momento que a gente está nascendo, que a gente está se formando, que a gente vai criando relações com a nossa família, com os nossos amigos, nós vamos criando padrões. E nem todos esses padrões são saudáveis, são bons para a gente. Mas é a forma como a gente se organiza no mundo, né? E aí, identificar isso, que às vezes se torna tóxico, a forma de ver, faz com que a gente possa, finalmente, trabalhar para modificar esses padrões mentais e comportamentais. Porque se a gente fala em distorções cognitivas, é porque começa na nossa mente. Tudo aquilo que a gente faz começou em uma sementinha aí, né? E aí a gente foi, ao longo do tempo, reforçando, né? Por exemplo, uma distorção cognitiva que a gente vê muito nas relações é a generalização. O que é a generalização? É a gente dizer, por exemplo, você faz sempre assim, você sempre faz isso. Sempre, né? O O sempre. sempre, ou sempre desse jeito, o sempre ele vai estar ali, ele está demonstrando essa distorção cognitiva. E quando a gente fala isso para o nosso parceiro, para o nosso cônjuge, isso arrasa com ele, porque ele não é sempre assim. Ele pode ter uma prevalência, né? Mas ele não é sempre assim. E às vezes a pessoa, desculpa te interromper, mas às vezes a gente nem percebe, né, que esse sempre vai acontecendo, porque se não é sinalizado, pelo menos eu acredito que seja assim. Se a pessoa tá sempre fazendo e aquilo dali tá me incomodando, não tá me fazendo bem e não é saudável, eu de alguma maneira tenho que sinalizar pra ele e não sinalizar já brigando, porque o que acontece muito é isso, né? Quando a pessoa vai fazendo, a gente não vai falando, e aí chega uma hora que enche. E a gente fala, tu sempre faz isso, você sempre fala de uma maneira, você sempre... Quando podia ter sido evitado muito antes, né? Dentro do contexto das relações, quando você está conhecendo uma pessoa, né, você tem que ter muito conhecimento desses teus vícios de tratativa. Como é que você interpreta a comunicação? Para quando você encontrar uma pessoa, você observe se essa linguagem não vai ferir a pessoa e não vai chegar no resultado que você espera. Porque quando a gente generaliza, infelizmente a gente sempre rotula a pessoa e a pessoa não se sente. Quem gosta de se sentir rotulado? Entendeu? Ah, porque você não faz nada direito, porque você... isso daí já são o que faz o relacionamento
não ficar saudável, né? O nosso diálogo que é com base na nossa interpretação. A distorção cognitiva é como você interpreta aquela comunicação. Tipo, a pessoa, ela fala uma coisa para você e ao invés de você buscar não reagir, que é o negócio você acabar reagindo. A comunicação, posicionamento, é você saber se posicionar diante de algo para manejar aquilo. Não é tua responsabilidade mudar a linguagem do outro, mas é a tua responsabilidade aprender a interpretar aquilo para trazer uma reação mais inteligente do aspecto emocional. Talvez a gente pensar em se posicionar e não simplesmente reagir. Porque a reação, ela é uma ação instintiva. Então, na maioria das vezes, na nossa relação, quando a gente reage dessa forma, a gente está ali, vamos dizer, inundados de emoções que, na maioria das vezes, não são tão positivas. Tem raiva, tem ciúme, né? Tem estresse do dia a dia. E aí, a gente só coloca para fora, só vomita. E são sempre emoções que já estão ali sendo guardadas por um bom tempo. E aí é sempre aquela situação de quando o copo tá enchendo, a gente tá vendo que o copo tá enchendo, mas não para diminuir, enfim, para secar e para tentar resolver, né? Sempre quando a gente tá reagindo a alguma coisa, aí sempre piora a situação. E é muito difícil manter um relacionamento assim, né? A tendência sempre é essa. O relacionamento, ele vai acabando quando você não consegue mais conversar, não consegue mais compartilhar uma ideia, porque já tá num vício tão grande de briga, né? Eu não sou muito... Eu sempre falo que eu não sou muito de... Ai, não vou dormir brigado. Só que eu, Laís, não consigo estar no nível de estresse muito grande para racionalizar aquela situação. Eu prefiro não conversar naquele momento, me acalmar e aí depois conversar. Porque eu sei que eu Laís, de cabeça quente... Não vou querer resolver nada, a tendência é sempre ter uma reação e o meu parceiro vai ter outra reação e aí vai acabar que a gente não vai resolver, né? E é sempre isso que acontece. Eu parto desse princípio de que eu prefiro não falar agora que eu estou muito estressada e a gente sabe que no momento de raiva a gente fala o que a gente não quer ou que já está guardado há muito tempo, né? E machuca a pessoa que a gente ama, ou amizade, trabalho, qualquer tipo de relacionamento. Eu prefiro não falar naquele momento, me acalmar, respirar, pensar nas palavras e aí sim conversar para resolver. Porque tem pessoas que conseguem resolver na hora, né? E tem pessoas que não conseguem. Eu sou a pessoa que eu já não consigo resolver na hora, assim. Eu preciso esfriar minha cabeça para poder no outro dia eu, né, sentar ali, olha, desculpa, ou então, ó, você fez alguma coisa que eu não gostei. Mas não é todo mundo que tem essa maturidade, não. Esse time out que a gente fala. A gente usa esse termo para regular uma emoção. Que normalmente quando você deixa o copo encher é porque você está com uma outra emoção, o medo de lidar com aquela dificuldade e não saber se comunicar, ou o medo de decepcionar, ou o medo de usar palavras que possam magoar, entendeu? Aí você vai acumulando insatisfações, né? Que o que acaba fazendo a individualidade não prevalecer é porque você vai ficando insatisfeita com a dinâmica da relação e você não sabe se comunicar. E aí quando você percebe que vocês estão tendo um conflito e tem dificuldade de lidar, a capacidade de lidar com aquele conflito de maneira assertiva, você tem que entender que não é essa dica que todo mundo fala: vocês brigaram, tentem dormir juntos, mesmo brigados. Assim, vocês têm que entender que vocês podem sim dormir juntos, mas se vocês percebem que a emoção está muito mais forte do que a racionalidade, não há problema nenhum estabelecer um limite de silêncio. Que aí é um outro ponto. O que faz com que o relacionamento não fique saudável é o voto de silêncio, porque a pessoa tem dificuldade de falar sobre pontos bem desconfortáveis para ambos. Temas como questão financeira, tema como família, a própria família, temas como valores, religião. Então, assim, sempre quando é sobre esses temas, a pessoa tem que se conhecer bastante e conhecer o outro até que ponto ela pode chegar e falar sobre isso sem acabar movimentando uma emoção que não vai conseguir ter uma resolução de problemas. Na verdade, a gente até, antes conversando um pouquinho, a gente estava lembrando de um autor que hoje se tornou muito famoso, que é o Bauman, né, falando sobre as relações líquidas. E nós estamos, né, nós perdemos a capacidade de negociar, né? Tudo é muito fluido, tudo é superficial. Então, quando chega nos pontos que são cruciais para a relação,
a gente está só reagindo. A gente Igual não criança pensa, birrenta, né? a gente quer as coisas só do Quer, nosso jeito, né? Tanto que a gente trouxe aqui as 9 queixas mais comuns dentro da terapia de casal. E quais são, gente? Aquela louca pra saber, me conta. Vai que Então, vamos lá. 10 dessas são A minhas. gente já falou inicialmente que seria a comunicação, né? A falta de comunicação é uma das primeiras. A gente chega assim, não estamos conseguindo nos comunicar. E aí, uma coisa que eu sempre trabalho no processo terapêutico é: vocês estão se comunicando, só não de maneira assertiva. Só não ouvindo. Né? Por quê? Porque todo mundo está falando. Quando a gente está com algum incômodo, a gente fala. Aí a gente fala, o outro fala, mas ninguém está se ouvindo. A comunicação, ela está acontecendo. É como se a gente estivesse falando em línguas diferentes. Tô falando aqui no português, você no inglês, a gente não está se entendendo. Mas está sendo falado. Então, está tendo falta de comunicação? Não. Ela só não está sendo assertiva. Porque os dois estão falando ao mesmo tempo, talvez. E pode Ou ser que falando seja ao a mesmo mesma tempo. coisa, né? Tipo, a mesma coisa que tá me incomodando, tá te incomodando, mas. Na não verdade, tá... de perspectivas, de prismas diferentes. Por quê? Vamos supor que... vou dar um exemplo que eu pego na terapia de casal. Às vezes, eu estou me esforçando muito, sei lá, vamos supor que a gente goste muito de estudar, que a gente queira crescer profissionalmente, eu queira que você seja aquela pessoa de garra, e eu estou dando tudo de mim. Eu estudo, eu me dedico, e aí, por alguma razão, você olha assim, poxa, você tem tanto potencial, mas eu sinto que você não está fazendo o suficiente. E eu já estou dando tudo de mim, eu já estou dando 100% de mim. Eu até brinco que eles chegam no processo terapêutico com aqueles pensamentos muito... que às vezes a gente ouve aí alguns perfis de... dê 110, dê 150 de você, faça. E isso é extremamente adoecedor. Porque se o limite é 100%, na matemática é 100%, eu não posso dar 110. Se você está dando 100%, inclusive, por exemplo, para essa temática do casal, que seria finanças, conquistas, emprego, cadê o resto para você? Cadê o resto para o seu descanso? Não pode ser 100%. Né? E é engraçado que hoje em dia a internet está cheia de dica para todo mundo, né? Todo mundo tem uma visão, porque o que deu certo para você vai dar certo para fulano. E aí, olha, sei lá, dica para empreender, faça isso, 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 isso. Mas a receita do bolo nunca vai ser a mesma. Não tem como. A medida que é dela não vai ser a minha. Então, assim, às vezes a pessoa tá se doando no relacionamento, tá dando tudo dela, mas a minha linguagem é diferente e o que eu vejo é que o tudo dela não é o que seria o meu tudo, né? E é isso que causa muito conflito também. Por mais que você tente se comunicar com o seu parceiro, e a gente vai entrar na questão das linguagens de amor também, mas se não for a minha linguagem, eu não vou entender que o teu 100%, que o teu 100% é o teu 100%. Eu vou achar que tu tá dando 10, 20, 30, porque ele não tá entendendo a minha linguagem, né? Aqui é a primordial, né? Porque dentro desses 9 que ela falou, existe também a questão de tempo de qualidade da relação, da linguagem do amor, que quando você percebe, você tá lá no mesmo teto que a pessoa, mas a pessoa não para de usar o celular. Ela não dá a atenção necessária para o outro, para ouvir como foi o dia do outro. O interesse do dia a dia é o que faz muita diferença, porque isso distancia. Então, assim, o que torna um relacionamento algo que vai distanciando e vai chegando à separação? É o distanciamento tanto das emoções quanto de coisas que a pessoa considera que ele nem se interessa por isso. Por quê? Porque você não se percebe que você está vivendo no automático. Você não se percebe que você fica muito tempo no celular sem sequer, às vezes, só ficar vivendo o nada e olhando para a pessoa. Pode ser o celular, eles colocam muito o celular, mas às vezes nas relações pode ser um videogame, pode ser qualquer outra coisa que tire a atenção ali da tua realidade, né, da tua vivência, do teu momento, mas eu tô em casa, eu tô aqui com você. Não, mas você tá e não tá ao mesmo tempo. Tá em casa, mas tá em outro mundo, né? Tá em casa, mas tá no celular, tá no videogame, tá assistindo um filme e não tá aqui. Eu tenho uma dúvida sobre tempo de qualidade, já que a gente falou sobre isso. O tempo de qualidade, ela é como se fosse uma linguagem de amor universal para todo tipo de relacionamento, né? Porque eu tô contigo hoje, então eu preciso nem que seja um pouco desse tempo de qualidade. Não que seja uma linguagem só minha, mas que o tempo de qualidade precisa ser, né? O ideal é meio que a linguagem universal, né? Em todas as relações houvesse o tempo de qualidade. Por quê? Principalmente numa geração que nós vivemos de globalização, de tempo corrido.
Então, quando a gente estiver presente, que a gente esteja aqui. Isso que é o tempo de qualidade. Adianta a gente passar 10 horas se xingando, se maldizendo, brigando. Não Isso, adianta. e isso gera um cansaço físico e um cansaço mental, né? Sim. Muito grande, porque você fica naquela sequência de briga, 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 e é uma energia tão caótica aquilo, que vai te deixando cansado e às vezes a gente não sabe nem por que a gente tá cansado. Nessa condição de discussão, que também é um dos 9, né? A pessoa não ter uma perspectiva de vamos conseguir resolver esse problema ou não. Até quando a gente vai falar sobre isso, né? Aí a pessoa acaba dizendo, não, ele não está se esforçando para resolver isso, porque quer que seja resolvido de um jeito. E aí é sempre uma questão. Na nossa relação, um vai ter que abrir mão uma hora, ou então reduzir um pouco a intensidade de algum comportamento. Não é para você deixar de fazer coisas que você gosta. Mas a relação tem um intuito de melhorias. O casal tem que melhorar. Se você conversa com seu casal e você fala de uma maneira assertiva como você se sente sobre aquela atitude e que você gostaria de ter mais tempo de qualidade com essa pessoa fazendo de um determinado jeito, você consegue expressar para a pessoa e avaliar o poder de decisão dessa pessoa também. E ao invés de você falar, você nunca faz nada para me agradar. Você pode falar bem assim, eu percebo que você tem dificuldade de falar comigo a respeito de algumas coisas, você sabe que eu gosto muito de ir para aquele local. Qual é a tua dificuldade de ir comigo lá? Você não gosta? Então, aprender a ouvir é uma outra dica, não é só o diálogo. Aprender a falar e a ouvir tem que andar juntos, sempre numa relação saudável. Porque muitas das vezes a gente tem muitas razões, assim, não, porque eu já vivi isso, eu já passei por isso, a generalização. E aí existe o outro, a leitura mental, porque você já devia saber que eu gosto desse jeito. Essa leitura mental, gente, isso me cansa. Porque não é só em relacionamento amoroso, né? É em vários... Em todo tipo de relacionamento tem essa bendita... Tem gente que quer que a gente adivinhe, né? Tipo assim, como que tu não pensou que eu iria fazer tal coisa? É impossível uma pessoa pensar por você. Não tem condições. A gente não tá dentro da cabeça do outro pra saber, não, o fulano não ia gostar se eu fizesse... Tem coisas que são óbvias, né? Ficam nítidas pra gente. Mas tem outras coisas que são tão específicas, que é da nossa identidade, que você fala assim, eu vou, por exemplo, comprar um bolo de chocolate pra Marcele, porque na cabeça dela ela quer que eu compre um bolo de chocolate. Isso me cansa. Gente, isso me cansa demais. Eu acho muito difícil. Será que ela vai querer? Será que ela vai gostar porque disso? isso começa a te gerar insegurança, porque você pode... Tem os 50%, né? De dar certo e de dar errado. Por isso que eu prefiro logo perguntar. Por mais óbvio que pareça ser, né? O outro às vezes muda. Às vezes ele não quer ir naquele trajeto, ele quer passar em outro trajeto. Então, assim, você conseguir perceber que não vai ser uma rotina. Vai ser uma rotina, por exemplo, de confiabilidade, de companheirismo, mas de compreender os desejos do outro é algo que você realmente tem que buscar perguntar. E outra coisa, se o outro não te fala o desejo dele, não é responsabilidade tua você se sentir culpada por aquilo, que é um outro ponto da distorção cognitiva. A leitura mental é você ficar imaginando o que o outro está pensando, e a outra é você se culpabilizar porque o outro não soube se expressar, não soube dizer, eu queria ter ido para o supermercado ao invés de ter ido para o shopping. Mas você não me falou isso, então não tem como eu adivinhar. E agora eu gostaria que você fosse mais claro comigo, porque às vezes você quer me agradar e aí você fica guardando essa emoção de insatisfação, de raiva, e aí depois você joga para mim de um jeito como se estivesse vomitando, como se eu estivesse te obrigando. Então, assim, nessa comunicação é que você tem que começar a expressar o teu ponto de vista, a maneira como você se sente, e ele também tem que falar e você aprender a ouvir isso. E para uma relação saudável, eu tava vendo de alguns casais que têm muitos anos juntos, né? E uma coisa que eu prestei atenção é que eles sempre falam no seu próprio tempo. Por exemplo, assim, eu tenho 20 anos de casado, eu tenho 35 anos de casado, mas dia X eu vou com as minhas amigas tomar um chopp, não que seja estipulado, né? Pelo menos foi o que eu vi na maioria. É que assim, a minha esposa, ela gosta de estar com as amigas dela no lugar Y. Aquele eu sei que é o dia dela. O meu marido, ele tem uma coisa que ele gosta de fazer, então eu sei que aquele dia é dele. Eu não vou interferir. E funciona, né? Porque a pessoa mantém a sua identidade no relacionamento e tem o seu tempo livre para ser quem você realmente é, né? Porque aí a gente entrou num ponto que também é trabalhado na terapia de casal, que é eu, você e o relacionamento. Na maioria das vezes... inclusive, socialmente, a gente entende o quê?
ficou junto, nós somos a mesma carne, um só. E nós não somos. E é isso que frustra tanto nas relações. Por quê? Porque a Laís não vai deixar de ser a Laís, entendeu? O teu esposo não vai deixar de ser quem ele é. A gente vai ter gostos parecidos, vai ter momentos que a gente vai estar junto, vamos compartilhar, mas você vai continuar sendo você, para além do relacionamento, né? Então, quando a gente trabalha isso nas relações, de que o que é do casal e o que é do fulano e do beltrano, isso precisa ser claro. Se não está claro, a grande chance é que a gente tenha muitos conflitos na relação. Porque depois de um tempo, a gente vai para um outro ponto que, inclusive, a gente trouxe desses 9, que é o vazio emocional, existencial, que existe. Porque chega um momento que você não sabe mais quem é você. Porque você só sabe ser dentro do relacionamento. Eu só saio com meu marido. Ah, não, porque isso é coisa de mulher casada, eu só saio se for junto, só faz se for junto. Essa coisa de, eu não posso fazer tal coisa porque eu sou mulher casada. Eu não posso ir para tal lugar porque eu sou mulher casada. E lógico, a gente sabe que tem que ter esse discernimento, né, de ser casada e você respeitar o seu parceiro. Mas também se privar demais porque você tá no relacionamento, eu acredito que isso seja muito errado, né? Bom, o que eu trabalho bastante é cada casal é um casal. A gente precisa entender o que dá certo para esse casal. Quais são os combinados, né? Quais são os acordos que nós vamos fazer. Porque a maioria das vezes as frustrações vêm também em tentar suprir expectativas sociais. Uhum. Porque foi dito que era dessa forma. O que as outras pessoas vão pensar? Você não pode agir assim. O externo vindo pro interno, né? Vindo para a relação. Não, a gente precisa fazer aquilo que dá certo para o relacionamento. Eu lembro que na minha família, até com os meus amigos antigamente, eles achavam muito estranho. Isso não é normal. Porque eu e o meu amor, a gente tem atividades separadas. A Marceli, que é minha amiga já faz um tempo, sabe que eu saio muito com os meus amigos e eu não tenho horário. Como a minha linguagem de amor é tempo de qualidade, na hora que aparece, se a pessoa também estiver disponível, a gente faz aquele momento. E no meu relacionamento a pessoa já está bem habituada com isso e eu também sou super de boa. Vou sair para tomar uma cerveja com os meus amigos, vou assistir o futebol. Tchau. Se precisar de mim, eu vou colocar meu telefone para tocar e aí numa emergência eu vou lá te socorrer. Pronto. Mas tu não fica preocupada a hora. Lá atrás eu até ficava por conta ainda de um apego, de um ciúme. Hoje, durmo tranquila. Se a pessoa chega 3, 4, 5 horas da manhã, eu tô dormindo tranquilíssima. E é a questão da confiança também, né? Exatamente. Se o teu parceiro te passa essa confiança, não tem como a gente não se sentir confortável em deixar não, porque ninguém é dono de ninguém. Mas, tipo assim, e não se incomodar com o outro, manter a sua personalidade. Mas aí, quando a gente vai falar, inclusive, dessa parte da confiança que vai ser um dos pilares para um relacionamento saudável, é um trabalho que, às vezes, a gente pensa que é muito do outro para com a gente. E não é. É 50-50. O outro, ele não é responsável totalmente por me deixar confiante. É nosso. Porque nesse caso, quando a gente percebe que a pessoa vai criando esse vazio existencial, é porque ela usa o companheiro como muleta. Então, assim, para eu me sentir bem, para eu me sentir segura, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar com ele, eu tenho que estar o tempo todo com ele. E aí você vai esquecendo dos outros pilares da tua vida, que no caso é a tua família. Tem que existir a individualidade para você ficar mais tempo com a tua família. Às vezes acontece do parceiro não gostar da família da pessoa, mas isso não impede deles manterem uma relação saudável. Mas ela precisa ter o tempo dela com a rede de apoio, os amigos, a família, o autocuidado, para que a pessoa se sinta preenchida. A autoconfiança dela vem desses outros pilares da própria autoestima dela, do autoconhecimento dela. Dela perceber que o outro vai se comportar de determinada maneira e é problema dele. Vai ser problema meu a partir de uma emoção que eu vou sentir. E aí eu tenho que transmitir para ele de uma maneira assertiva. E buscar também resolver as nossas próprias questões. Porque às vezes a gente transfere. Exato. Né? Eu lembro que lá atrás, há muito tempo atrás, porque eu tô um tempinho já no meu relacionamento, né? Vai só... Quanto tempo? Vai fazer 14 anos. Só 14. Gente Só 14 aninhos. do céu, ela sabe falar o que é um relacionamento saudável, porque ela tem 14 anos de relacionamento. É saudável. Para né? essa geração, muito para essa saudável, geração, né? saudável. Não, já teve momentos, períodos lá no início que não foi tão saudável. Por uma insegurança, né? Por exemplo, eu estava me relacionando com uma pessoa mais velha, então eu me sentia mais insegura.
quando tinha esses momentos das saídas, a gente sempre saiu muito separado, teve nossos momentos de individualidade, mas eu senti uma certa insegurança. E aí surgiu uma coisa que a gente vai falar mais pra frente também, que é o ciúme. Vindo dessa insegurança, vindo né? dessa insegurança que era minha. E eu projetava no outro, né? Porque o outro tava só vivendo, existindo, fazendo o que fazia, normal. Não tava fazendo nada demais. Mas eu não me sentia segura. E eu dizia, exatamente, mas você precisa. É porque você tá fazendo tal coisa. E não era. E tem muito essa questão por exemplo, no relacionamento, né? A fulana pode fazer tudo, o casal. A mulher pode fazer tudo. Ela pode ir pra qualquer lugar, ela pode fazer o que ela quiser. E o rapaz não pode fazer absolutamente nada. Porque ela não deixa. Existe isso do patrimônio, né? Dos dois. Ela não deixa. Ele, olha, eu não posso, porque eu sou casada, mas ele pode fazer tudo, né? E não tem como manter um relacionamento assim, né? Tem, não é saudável, mas tem. Porque tem vai gente gerar- que gosta, né? A gente vai empurrando com a barriga. Eu Não não é bem consigo um entender gostar. isso. A gente está acostumado. Inclusive pelos padrões que a gente vivenciou. Às vezes na infância ou com os vizinhos, né? Os padrões sociais, a gente vai aceitando muita coisa. E aí a gente entende isso com esse padrão de normalidade. Se a gente foge um pouco da regra, por exemplo, desse exemplo de sair e ficar até tarde na rua e voltar. E eu tô em casa dormindo. Ah, mas tu não vai sair? Se fosse eu, ia sair na mesma moeda e tal, vou pagar na mesma moeda. Eu digo, não, porque não é uma competição. Não. Nos dias que eu quero sair, eu saio. Nos outros momentos, tem vezes que sou eu que saio e a pessoa tá em casa dormindo. Tem vezes que eu que tô dormindo, digo, não quero sair. Tem vezes que eu recebo o convite da pessoa para que eu vá junto. Se for ambientes ou contextos que eu não gosto, a pessoa não insiste para que eu vá. A mesma coisa. Eu ofereço, você quer ir comigo? Não, não quero, vou... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Meu amor detesta karaokê. Os meus amigos amam karaokê. E eu até A gosto. Marcele ama um karaokê, eu amo um Aí eu karaokê, digo, gente. vamos de casal? Não, porque vai ser uma tortura para outra pessoa. Eu vou fazer isso? Não, eu digo, então, eu tô indo pro karaokê com os meus amigos. E é isso que eu percebo que dá uma segurança maior na relação. Porque, assim, quando ela vai sozinha, existe um acordo entre... E elas não se comparam com os outros relacionamentos. Elas sentem tanta segurança e refúgio, fonte para elas, a relação, que tudo bem ela sair, né? Eu confio nela, eu confio em mim, tudo bem ela sair e ela se divertir. E isso faz da relação saudável, mas isso tem que ser acordado. Não adianta você impor um comportamento teu, porque eu fazia antes. Quando você tá namorando com essa pessoa, você tem que conhecer todos esses pontos. Lá é o processo. É o processo de você conhecer todos esses pontos. Para que Começando a estabelecer os acordos. Isso não quer dizer que, com o passar do tempo, os acordos não possam haver ajustes. Quando a gente faz qualquer contrato, ele pode ter adendos, né? E nas relações não é diferente. O que pode pegar, às vezes, nessa questão é as pessoas confundem fidelidade com lealdade. Eu ia falar exatamente sobre isso agora, porque eu comecei a ver mais sobre isso, né? Que existe pra mim não existe essa diferença. Pra mim, você ser fiel é a mesma coisa que você ser leal. Não. Eu vim descobrir que não é a mesma coisa esse ano fazendo terapia, porque eu faço terapia, tá, gente? Aí, depois que a pessoa me falou que fidelidade é um contrato e lealdade é uma coisa totalmente diferente. Eu falei, mas nunca, gente, não existe isso. A pessoa tem que ser fiel e não, fidelidade é um contrato. Você vai entrar num relacionamento comigo, nosso relacionamento é monogâmico e aqui o nosso contrato bonitinho. Você quebrou esse contrato, mas aí não tem nada a ver comigo. Exatamente. E é uma das coisas que, por incrível que pareça, em algumas situações, a pessoa tende a falar assim, ele te traiu ou ela te traiu, tu fez alguma coisa pra isso acontecer. Ou então, quem não tem em casa procura na rua. Ou você deixou de fazer algo e isso não agradou a tua ou o teu parceiro. E aí ele foi fazer porque ele não tá fazendo contigo. E hoje, eu partilhava dessa ideia. E hoje eu falo, gente... Tanto que eu falei pro meu marido isso. Eu falei, olha... O dia que você fizer e se eu descobrir, não pensa que eu vou ficar morrendo por causa... Eu vou ficar magoada, eu vou ficar decepcionada porque você quebrou um contrato. Mas não tem nada a ver comigo. Não é sobre mim. Não é sobre mim, porque vem... sobre mim eu estou mantendo a minha fidelidade a você, meu contrato, eu estou seguindo o meu contrato e a minha lealdade vai continuar. Mas aí, quem quebrou o contrato foi você, então você vai resolver a sua questão, porque em alguma coisa aí precisa ser resolvida.
E não é isso que todo tem mundo que sempre pensa. buscar observar o nível que vocês têm de conexão a respeito disso. Porque quando vocês estabelecem um contrato verbal a respeito do que é lealdade e fidelidade entre vocês, vocês entendem que o meu limite é até aqui. Ele me traiu. Será que eu vou conseguir reconstruir essa relação? Você quebrou essa... você me traiu não no sentido de ficar com outra pessoa, mas você fez algo que dava fora do acordo. E tem como você reconstruir, mas não parte da questão da pessoa se sentir insuficiente. Ela não tem que preencher muito além do que ela já faz, entende? Muitas vezes a pessoa vai lá para o consultório, fica se perguntando, o que será que eu fiz de errado? Por que ele agiu assim? Cara, eu tô me sentindo tão insuficiente, a forma que ele me trata, e a pessoa acaba colocando em si um peso desnecessário, que faz mal para a autoestima dela e que faz ela ainda ficar num loop de relacionamento onde ela não se sente feliz. Ela precisa sempre ter um diálogo assertivo e ela precisa sempre falar o que ela faz para se sentir confiante fora da relação, que é importante, e o que ela vive na relação que faz com que eles tenham uma segurança de ambas as partes. Aí a gente vai entrar num ponto que, inclusive, é um dos que faz com que às vezes haja, né, traições, que é a falta de sexo nas relações, principalmente em relações mais duradouras. Ou que já tem um tempinho, mas que o ritmo também sexual é diferente dos parceiros. Que existe isso, as pessoas começam ali no fogo da paixão, E aí vai baixando. é o tempo todo, à medida que a gente vai tendo um contato, que vai tendo um tempo, é claro que esse nível ele tem que se baixar. Inclusive, fisiologicamente é necessário, né? Porque é uma demanda de hormônios que a gente não consegue manter, que a longo prazo seria extremamente danoso para o nosso organismo. Imagine a gente, quando a gente está conhecendo alguém que a gente fica horas a fio no telefone, vai dormir tarde, aí de manhã tem um compromisso do trabalho, acorda cedo. Você fazendo isso por longos períodos, seu organismo ia dar conta? Não tem como, né? É impossível isso. E aí você normalmente começa a negligenciar outras atividades. Por quê? Porque a demanda da paixão te leva para querer estar sempre com aquela pessoa. Mas aí você dá uma defasada nos teus contatos sociais, familiares, fruto da paixão. Mas a longo prazo esses contratos precisam ser restabelecidos. Então, se a gente ficasse só no movimento da paixão, daquele amor inicial, superficial, a gente não ia dar conta. Então, entender os ritmos, entender o processo sexual do meu parceiro é fundamental. Porque senão a gente leva lá para nossa conta, principalmente se a gente tiver autoestima aí deficiente, né? Uma baixa autoestima. A gente vai dizer assim, não, mas é porque eu não sou bonita, é porque eu acho que eu engordei, ou então E ele isso não... acaba gerando uma insegurança na pessoa mesmo, né? Porque, assim, diminui a parte da relação sexual, ela vai diminuindo e a pessoa começa a, sei lá, ter inseguranças no corpo, achar que algum traço da personalidade incomoda, tanto ele quanto ela. E isso tudo tende a afastar mais ainda, eu acredito, né? E precisa Se sempre não for alinhar. elaborado, né? Tem que alinhar, porque assim, não necessariamente vai ficar na mesma constância, na mesma intensidade. Mas se com o tempo você percebe que isso é algo que você sente necessidade e acha importante, o teu parceiro ele não está correspondendo, você tem que aprender a conversar com ele. Porque é aí que vem a traição. Quando você não quer comunicar para o outro as tuas necessidades, como é que você gostaria de fazer, não significa que vai ter, mas você precisa falar com ele a respeito disso. Para vocês conseguirem, inclusive, ir ao médico para avaliar, entendeu? Ir na psicoterapia para verificar se não é uma questão que, querendo ou não, a diminuição da admiração reduz a libido, para a mulher principalmente. Se o homem não ajuda em casa, a mulher não consegue corresponder de forma tão recíproca à necessidade sexual. Então, assim, quando você observa que existem comportamentos que podem estar distanciando o sexo, você tem que partilhar com ele. Será que é só porque a gente já caiu na rotina? Eita, que foi. Será que foi calado isso? Mas é verdade, a rotina ela vai diminuindo mesmo, porque a gente vive aquilo de acordar. Tem gente que treina, né? Que é o caso da Marcele, mas não é o meu caso. Eu acordo, vou trabalhar, saio do trabalho, vou fazer o meu outro projeto, vou cuidar da loja, vou tirar foto para outra loja, eu tenho um podcast. Aí quando vê, já é meia-noite, eu já tenho que dormir. E aí aquele tempo de qualidade que eu poderia ter com meu parceiro
não tem mais. Aí é onde a gente não consegue manter relação sexual, uma relação de conversa. Não tem como manter, porque a gente tá vivendo esse looping de estar o tempo todo, né? Mas é isso que Automático. também transpassa da gente, das relações, da gente sair da paixão e pro amor. Relações duradouras, relações saudáveis, ela vai ter um companheirismo, vai ter uma parceria que a gente também vai entender o ritmo, o processo que o outro está vivendo, de carreira, de estudo. Porque como é que a gente quer ter uma relação saudável onde a gente não apoia os projetos um do outro? Onde, por exemplo, o ritmo sexual, normalmente, principalmente masculino, é todo dia e a mulher teve uma demanda do dia intensa e tem que ali servir seu esposo. É. Não tem. E aí, se você vai ser cobrado de uma maneira, de uma forma que não é muito legal, tipo, ai, a gente não tá tendo contato, não sei o quê, isso não vai ser legal pro relacionamento. Por quê? Porque às vezes, principalmente os homens, eles estão ligados muito a uma frequência, como se isso fosse um sinalizador de que o relacionamento está bem. Ter uma vida sexual ativa significa que o relacionamento está bem. Isso E já não vem, é verdade. Isso é cultural, né? Sim. Isso é cultural. O homem, ele tem essa coisa do sexo, né? Do tesão, daquele momento. Por isso que eu até achei um pouco machista isso, mas meio que concordei, sabe? Concordei não concordando. De que o homem, ele pode ter feito N coisas no dia, mas quando é no final do dia, ele tá pronto pra ação. E eu não concordo com isso, Mas isso vai depender do homem, claro, né? né? Porque tem homens que também não são assim. Porém, é muito de como se processa a sexualidade no homem. Por quê? Porque o homem, ele vai ter ali a produção mesmo, natural, mas é porque ele não é tão mental, ele é muito mais físico. Exatamente. E a mulher é muito mental. Ela precisa, às vezes, de uma massagem, de um carinho, de um aconchego, de um pé do ouvido. Agora a gente passou o dia brincando. Aí você não me ajudou na casa com os filhos, não me ajudou a arrumar a louça, sei lá, das tarefas domésticas, que é uma das coisas também que sempre defasa os relacionamentos. E aí, de noite, você quer que eu esteja a ponto de bala? Vai Impossível. acontecer. As mulheres processam Não me agradou o dia diferente. todo, no final do dia quer comer meu bolo de chocolate. Não existe isso, garoto. Que ela... Quer comer meu bolo de chocolate, é É porque tem um bolo de chocolate aqui. E isso vai gerar conflito, o casal vai começar a entrar em crise, porque eles não vão saber compartilhar sobre essas informações, porque por mais íntimo que seja fazer sexo com um parceiro, às vezes ele não quer falar a respeito do que ele está passando, de problemas no dia a dia, por que que ele não está conseguindo ter essa libido, essa resposta. Manter um relacionamento saudável e igualmente você, Daisy, antes de mais nada, eu quero muito agradecer por vocês virem aqui, ceder o tempo de vocês nesse momento tão importante pra mim, que é literalmente a estreia do meu canal no YouTube. Eu quero que vocês voltem porque a gente tem uma conversa aí gigante, tem muito assunto pra gente falar e é muito gostoso estar com vocês. Muito obrigada mesmo e fiquem à vontade para dar os seus agradecimentos finais e os conselhos. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de verdade de estar aqui. E o que eu digo para você que quer ter um relacionamento
E é conseguir também ter uma interpretação realística, adequada, porque muitas das vezes o relacionamento não dá certo porque a tua interpretação está somada a várias experiências passadas. Busque terapia se para você é uma dificuldade muito grande. Bom, eu também gostaria de agradecer o convite, né? É sempre um prazer estar aqui com você. Acho que a conversa, como você mesma disse, flui de uma maneira muito natural. E o meu conselho, assim como autoconhecimento é fundamental, né? Então, que a gente possa se conhecer, saber o que a gente está buscando nessas relações. O momento que hoje a gente perde muito, que é esse início de relação, que seria o namoro, que as pessoas namoram só depois, mas nos ficas, já vê se as pessoas têm os mesmos ideais que você, se as pessoas têm quais são os projetos dessa pessoa. Que você ter ciência do que você está buscando ao iniciar um relacionamento. Porque a gente tem muitas frustrações porque a gente não sabe o que a gente espera. E aí a gente vai cobrar dessa relação lá na frente aquilo que o outro não tem capacidade de nos dar. Não porque ele não possa, mas porque naquele momento não é para ele, né? Então, assim como para a gente. Então, que a gente possa se conhecer, saber os nossos limites, saber aprender a dizer os nãos nos momentos adequados, né? Para que a gente não venha a passar por tantas relações frustradas por falta de autoconhecimento. E aí, no mais, se a gente estiver passando por situações de crises, que é o que a gente fala, né? De problemas que a gente não está conseguindo aí enxergar a luz no fim do túnel, busquem terapia, provavelmente, busquem se conhecer, busquem reconhecer aquilo que a gente gosta no nosso parceiro. Porque eu costumo dizer que o nosso olhar, trabalhando o nosso olhar, a gente consegue resolver muita coisa. E é isso. Quer melhor conselho que esse? Então, só entrar no Instagram das duas, Marcele e Daisy. Elas são ótimas psicólogas. Eu recomendo, assina embaixo, de verdade, que eu conheço as meninas. Segue elas, entre em contato. Vai fazer a tua terapia, mana. Que terapia é vida, não é só pro teu relacionamento, não. É pra você se conhecer, ter o teu autoconhecimento, porque isso daí, minha filha, vai te livrar de cada coisa. Eu te digo por experiência própria. Mas, gente, olha, muito obrigada por estar aqui comigo nessa estreia. Foi uma correria hoje, mas deu tudo certo. No final dá sempre tudo certo. Esse daqui é o podcast Ela Pode, porque nós podemos. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. Vem fazer parte dessa mais nova história comigo, tá bom? Eu te espero no próximo Ela Pode. Beijo!